10 técnicas de persuasão para vender mais. Eu me chamo Josiandre Barbosa, da Universidade do Sucesso em Vendas, e esse é o canal Super Vendas. Nós estamos postando 2 vídeos por dia, de segunda a quinta-feira, com técnicas extraordinárias para você vender mais e melhor. São dicas extraídas do livro Como Vender de Porta em Porta. Esse que é o mais completo manual do mundo sobre vendas porta a porta, e você pode saber mais na descrição desse vídeo. Vamos lá então? Primeira técnica de persuasão: saiba escutar o seu cliente. Você já percebeu o quanto nós vendedores gostamos de falar? Como eu sempre digo, 80% do sucesso das vendas não está na nossa capacidade de falar, mas sim na capacidade de fazer as perguntas certas e ouvir atentamente o que o cliente tem a dizer. É ouvindo que você aprende quais argumentos deve usar. É ouvindo que você entende realmente quais são as necessidades do seu cliente, os problemas que ele tem e que o seu produto ou serviço pode resolver. Jamais interrompa um cliente quando ele estiver falando. Escute com atenção. E saber ouvir, saber escutar com atenção, não é apenas dizer, não, eu estou te ouvindo, e ficar anotando, ficar olhando para um lado para o outro, ficar olhando para a pasta. Não, é ficar olhando para o cliente atentamente e ouvindo de verdade, captando cada emoção, cada palavra dita pelo cliente, porque isso tudo é muito importante, são informações privilegiadas para que você possa fechar a venda. Segundo, a sua voz. O tom de voz, a dicção e a velocidade da voz são 3 fatores muito importantes na persuasão. É por isso que os hipnólogos usam tão bem essas táticas de voz, né? A voz, a repetição das palavras, a forma como eles dirigem as palavras fazem com que as pessoas se hipnotizem, né? Ou entrem em transe, havendo assim a hipnose. Então, a dicção é muito importante. Fale as palavras corretamente. Fale corretamente as palavras. Sabe, pelo amor de Deus, nada de nós vai, né? Nada de palavras erradas. Aprenda a falar as palavras corretas. Estude sobre elas. Faça a apresentação para o seu vizinho, para um amigo, para um colega de trabalho, para a sua esposa, para o seu marido, para um filho, né? E peça para ele te ajudar em palavras erradas. Existem algumas palavras que são chavões, muito utilizadas, que são erros assim muito comuns na comunicação, mas existem outros que irritam. O que é que acontece? Quando você erra, né, ou na dicção, engolindo uma palavra, por exemplo, ou no vocabulário, o cliente ele vai ficar concentrado só naquele erro. Se ele perceber que você errou, ele vai ficar concentrado só no erro e vai esquecer as outras coisas. Vai esquecer, inclusive, as dicas sensacionais que você tem para dar para ele fazer o fechamento, né, sobre o teu produto, sobre o teu serviço, tá bom? Então, a dicção é muito importante. Também é importante o tom da voz, gente, a altura da voz. Você não pode falar alto demais para irritar o seu cliente. Também não pode falar baixo demais, que ele fique dizendo o quê? Hã? Não. Você tem que saber a altura correta da sua voz, treinar o tom da sua voz, né? Para que você possa falar numa altura que não irrite o seu cliente, que não o deixe irritado, mas que ele possa ouvir, que ele possa entender o que você está falando. Claro, existem alguns clientes que eles têm problemas auditivos. Se você identificar isso, você vai aumentar o tom da sua voz para que ele possa te ouvir melhor, para que ele possa te ouvir corretamente. Caso contrário, gente, muito cuidado. O tom de voz vai te ajudar a vender, vai te ajudar a persuadir o cliente ou a despistá-lo ou a perder a sua venda. Então, a dicção, o vocabulário, o tom da voz e outra coisa, a velocidade da sua voz. Se você falar lentamente, exageradamente... você já está querendo sair do vídeo. Não saia do vídeo não, porque tem muita dica bacana aqui para você persuadir seu cliente. Mas eu sei que você teve vontade de sair do vídeo. Porque quando você fala lentamente, é isso que o cliente tem vontade de fazer. Sair de perto, ele perde a paciência.
Por outro lado, se você falar rápido demais, de forma que o seu cliente não entenda o que você está dizendo, é a mesma coisa, é o mesmo erro. Então, a velocidade da voz, treine a velocidade da voz, sabe? Para ser sucinto, para ser rápido, ágil, porém não rápido demais, para que o cliente possa entender corretamente o que você está falando, tá? Então, muito cuidado, gente, com a voz. E olha, você quer persuadir o seu cliente a tomar a decisão, quer persuadi-lo, né, na venda, e eu sempre falo aqui, eu falo abertamente, eu falo com peito cheio e cabeça erguida. Se você sabe que o seu produto, o seu serviço vai resolver o problema do seu cliente, se você tem plena convicção de que a vida dele vai ser melhor com o que você está vendendo, pode usar a técnica de persuasão à vontade, à vontade. Os políticos usam para enganar o povo, né? Líderes religiosos usam para poder embolsar todo o dinheiro do povo, sabe? Usa, estuda técnica. Eu já fui contratado, eu não aceitei, eu fui chamado, mas não aceitei, para fazer treinamento de persuasão para pastores de uma certa igreja aí que eu não vou citar o nome. E eu não fiz de jeito nenhum. Isso para mim não, sabe? Se eu tiver que só tiver esse dinheiro para sobreviver, eu prefiro, sei lá, Deus me perdoe, mas não é comigo não. Mas eu ensino persuasão para você que me acompanha, por quê? Porque eu estou sempre te falando, faça a coisa certa. Venda um produto ou serviço que realmente vai resolver o problema do seu cliente. Aí você pode usar a persuasão à vontade, abertamente, porque você está ajudando o seu cliente a tomar a decisão. Lembra o que eu falei? Vender é identificar a necessidade do cliente, ajudá-lo a tomar a melhor decisão, conduzi-lo a tomar a melhor decisão e ser bem recompensado por isso. E para isso você vai aprender a usar técnicas de persuasão, sim. Terceiro, é a técnica chamada rapport. Você já ouviu falar muito nisso, né? Mas deixa eu só recapitular aqui para você. A neurolinguística nos ensina isso, mas não apenas a neurolinguística, sabe? A PNL, isso já é estudado há muito tempo. Quanto mais parecido você se tornar com o seu interlocutor, ou seja, a pessoa que está te ouvindo, mais ele vai te ouvir, mais vai prestar atenção em você. Por exemplo, quando você vai falar com uma criança, se você ficar em pé, olhando para ela de cima para baixo, né, ela vai te ouvir menos. Talvez ela nem te escute, ela vai ficar morrendo de medo, mas não vai te ouvir, não vai te obedecer. Agora, se você se abaixar, ficar na altura da cliente, na altura da criança, né, usar o mesmo tom de voz dela, tentar falar do mesmo jeito, olha, com certeza o teu filho, a tua filha vai te obedecer mais, tá? Porque quanto mais parecido você for com o seu interlocutor, mais ele vai te ouvir. E mais propenso ele estará a te dar o que todo vendedor quer, o que todos nós queremos, que é o sim do cliente. Então, vale até para a questão da velocidade da voz, viu? Se o cliente fala muito rápido e você fala lento demais, você vai perder a venda. Mas se o seu cliente também fala muito rápido, fala muito lento, e você fala rápido demais, quer dizer, acompanhe a velocidade da voz do seu cliente, não na intensidade dele, mas aproxima um pouquinho. Entendeu? Se ele fala rápido demais, você não vai falar rápido demais, mas fala um pouco mais rápido. Se ele fala lento demais, fale um pouco mais lento. Você se aproxima dele. É porque venda, gente, é comunicação. E comunicação é como uma dança. Preste atenção. Se você vê num salão de dança, alguém dançando funk, agarradinho, com outro que está dançando bolero, será que vai dar certo? Hein? Eu acho que não. Dança, comunicação é como uma dança, venda é como uma dança. Os dois precisam estar na mesma sintonia. Não é? É bonito de se ver dois dançarinos que estão naquela mesma sintonia, né? Naquele mesmo empenho. Você parece que os dois são apenas um. Isso é comunicação, assim é a comunicação, assim é a venda. Quanto mais parecido você for com o seu cliente, no jeito de falar, no jeito de se mover, seu cliente cruza as pernas também. Ele põe a mão aqui no queixo, coloca a mão no queixo também. Cuidado, gente, cuidado para não ser um imitadora barata. Você tem que fazer isso com muita discrição. E assim, não é sempre tudo que o cliente fizer você fazer do mesmo jeito também não. Né? E aí o cliente tem um trejeito, aí você vai e imita ele. Ele anda
caxingando de uma perna, mancando de uma perna, você vai, é que aqui no Ceará é caxingando, né? Mancando de uma perna, você vai e manca do mesmo jeito. Não, gente, pelo amor de Deus, não é isso, não é isso. É tentar ser o mais parecido possível, né? Cruzou os braços, cruza também. Se aproximou para te ouvir, se aproxima também. Mexeu com a mão ali, os braços, mexe também. Se torna parecido. Quanto mais parecido você for com ele, mais ele vai confiar em você. E essa é uma técnica de persuasão muito poderosa. Quarta técnica de persuasão para vender mais: elogio. O elogio sincero é algo extraordinário. Um amigo contou esses dias um caso que ele estava numa lanchonete e tinha muita gente nessa lanchonete para ser atendido, muita gente para ser servido. E o garçom passava para lá e para cá e não falava, não olhava para ele, não atendia ele de jeito nenhum, né? Ele então foi até o gerente e ele pediu licença para entrar, porque ele já conhecia a comida lá da lanchonete. E ele pediu licença para falar com o cozinheiro, com o chefe, né? Não era chefe, mas era o cozinheiro da lanchonete. E aí ele disse: oh, pode entrar, pode falar, é rapidinho, pode falar. Beleza, ele entrou e disse assim: cara, eu vim aqui só para te elogiar. O teu lanche é muito bom, é o melhor lanche que eu já comi. Parabéns, viu? Tô lá fora aguardando o meu. Meu amigo, passou um pouquinho de tempo, o garçom veio e serviu ele o que ele tinha pedido na frente dos outros clientes. Eu não estou dizendo que ele fez certo, tá? Eu não concordo exatamente com o que ele fez. Mas você já pensou o que o elogio fez, a diferença que o elogio fez? Mas tem que ser um elogio sincero. Eu tenho uma aluna que aprendeu a fazer isso, sempre faz. Ela chega numa casa e a primeira coisa é ela procura alguma coisa que possa elogiar ali a cliente. Uma coisa sincera, né? Ver um menino feio lá na parede e dizer: puxa, mulher, que meninos bonitos são os teus, né? Mesmo que ela ache bonita e você acha feio, fica lá. Porque se você não for sincero, o cliente vai perceber. Mas procure sempre alguma coisa que você possa elogiar o seu cliente. Quando você elogia, gente, o elogio é algo mágico. Sabe por quê? As pessoas elas estão acostumadas a serem muito criticadas. Eu aprendi a elogiar não para poder convencer as pessoas ou persuadir as pessoas, mas eu aprendi a elogiar como um cristão. Porque a gente reclama das coisas quando estão erradas, não reclama? Por que não elogiar quando estão certas? Então, quando meus filhos fazem uma coisa certa, eu elogio. Quando a minha esposa faz uma comida que eu gosto, eu elogio. Quando ela não faz uma comida que eu não gosto, eu fico calado. Mas quando eu gosto, eu elogio. Porque a gente aprende tanto a reclamar das coisas. Alguém te atendeu bem? Elogie. Um dia desse eu fiz uma compra, aliás, tempo atrás foi a compra dessa cadeira aqui, ó, e eu comprei numa cor, que não foi nessa cor aqui que eu comprei. E aí o fornecedor ligou para mim, né, e falou: professor, nós não temos a cadeira naquela cor, você quer que a gente devolva o dinheiro? Ou eu posso mandar na cor, que era essa aqui, preto e branco. Eu posso mandar na cor preto e branco? Ou o senhor prefere que eu devolva o dinheiro? Eu falei: não, claro, pode mandar, pode mandar. E eu agradeci pela honestidade. Porque de vez em quando eu compro coisas, eu comprei uma webcam de uma das empresas mais renomadas do Brasil, digamos assim, mandou a webcam errada, mandou inferior. E eu não tive que ir lá para entrar para reclamar. Então, quando vem direitinho, por que não elogiar? Eu aprendi a elogiar como cristão. Mas eu aprendi que o elogio traz de volta a confiança, sabe, a credibilidade, a pessoa passa a gostar de você. E o cliente, ele precisa gostar de você para ele comprar. Então, essa também é uma tática poderosa de persuasão, fazer um elogio sincero. Quinta técnica, reciprocidade. Reciprocidade. E o que é isso, professor? Reciprocidade é porque quando você faz algo por alguém, é muito mais fácil essa pessoa fazer algo em troca para você. Por exemplo, muitas vezes eu sou consultor na área de vendas. O meu negócio é vendas, motivação e vendas, né? A equipe está desmotivada, ou não está vendendo bem, não está vendendo como deveria, o empresário me contrata. Só que quantas e quantas vezes eu apresento para ele uma solução relacionada às finanças, eu apresento para ele uma solução, uma dica relacionada, sabe, a um detalhe, alguma coisa que está errado na loja. Sabe, eu ofereço ferramentas para ele, ajudo o meu cliente. Gente, isso tem um poder incrível que você nem imagina. O cliente se sente grato, porque assim,
Ele me contratou para treinar a equipe de vendas dele. Mas aí eu fui e ajudei a ele com uma questão lá financeira que ele estava tendo um problema na empresa. Ele não me pagou por esse serviço. Então ele vai se sentir em dívida, sabe? O que é que acontece? Quando eu peço a ele uma indicação, depois, você teria um empresário que você poderia indicar para contratar os meus serviços também? Ele indica 3, 4, 5, porque ele se sente naquela obrigação de retribuir o que eu fiz por ele, sabe? Mesmo não sendo às vezes uma coisa tão grande. A reciprocidade, por exemplo, quando você entrega para o seu cartão um brinde, para o seu cliente um brinde, sabe? Um brinde. Ele fica feliz, se for um brinde útil. Eu até gravei um vídeo falando sobre brindes, e se você não viu esse vídeo, vem aqui no card, aí você vê, né, como usar o brinde para vender mais, como usar o brinde para conquistar clientes. O brinde, você der um brinde especial para o seu cliente, algo que ele usa, algo que ele gosta. Por exemplo, um fornecedor nosso me deu um brinde, olha, algo tão simples, uma cadernetinha, mas tão bonitinha, né? Vou até falar aqui, ó, foi da Formato, da gráfica Formato, né? Me deu aqui uma caderneta tão bonita. Sempre que eu não posso imprimir todos os livros aqui, eu ligo para lá para ele me ajudar, para ele imprimir os livros lá. E até também por questão de localidade, né? Porque ele está mais para o sul, eu estou aqui para o nordeste. Ele me mandou esse brinde, algo tão simples, mas eu uso aqui na mesa e eu não esqueço dele, sabe? Se eu tiver que indicar alguma gráfica, qual a primeira gráfica que eu vou indicar? Está aqui na minha mesa. Está aqui na minha mesa o brinde que ele me deu. Eu vou lembrar primeiro dele. Isso é reciprocidade. Uma amostra grátis, por exemplo. Dá uma amostra para o seu cliente, uma amostra grátis. Tem uma história que eu devia nem adiantar aqui, porque está no livro e eu... Bom, mas eu vou adiantar só um pouquinho. Tem uma menina que ela ganha muito dinheiro. Ela ganha R$5.000, ganhou até R$5.000 vendendo doces. Nós vamos falar um depoimento sobre ela. Vendendo doces. E ela conquistou os seus clientes com a amostra grátis dos seus doces. Aí tem gente que diz assim, puxa, mas eu vou gastar com a amostra grátis. Sabe, eu vou gastar e aí eu não vou ter esse dinheiro de volta. Eu não posso dar, eu tenho que vender. Porque eu preciso... Gente, a amostra grátis é uma coisa incrível. Sabe? Oferece assim um grau de reciprocidade tão grande, o cliente se sente às vezes na obrigação, ele nem tem a obrigação, mas ele se sente na obrigação de comprar de você. Então, reciprocidade. O que é que você pode oferecer para o seu cliente que ele não está pagando por isso? Pensa sempre nisso e ofereça isso para o seu cliente e você vai vender muito mais. Sexta técnica de persuasão para vender mais. Concorde com o seu cliente. Gente, eu vejo vendedores discutindo com clientes. Não concorda com a visão política do cliente. Não concorda com o time do cliente. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Se você não concorda, fique calado. Você não precisa mentir, não. Sabe? Mas, por favor, jamais discorde do seu cliente. Quando você concorda com o seu cliente, automaticamente ele concorda com você. Então, concorda sempre com o seu cliente. Professor, mas como é que eu vou concordar se ele está dizendo que o meu produto é mais caro, não vai comprar de mim, e está dizendo que o produto é mais caro? Eu gravei um vídeo também, como vender mais quando o cliente disse que está caro, e tem umas dicas bacanas aqui. Foi para o varejo. Eu gravei esse vídeo para lojas no varejo, mas que você pode usar algumas técnicas também na venda porta a porta, tá? Mas, gente, nunca discorde do seu cliente. Se ele disser, por exemplo, seu produto está caro, aí você concorda com ele. Como você vai concordar? Olha, realmente existem produtos mais baratos. E aí você não vai usar o mais. Pelo amor de Deus, apaga o mais. Mas, sabe? É como se dissesse, mas você não entende direito, mas você não sabe de tudo, mas você deveria saber isso e não sabe. Você é um cliente burro porque não sabe disso. Esse mais, gente, traz tudo isso na mente do seu cliente. Não. Esquece o mais. Troca o mais pelo I, pelo E, pelo E sem acento. E você diz assim, olha, realmente existem produtos mais caros. E, como você sabe, o barato sai caro. Muitas vezes o barato sai caro. Porque, por exemplo, nós temos uma garantia estendida que o nosso concorrente não tem.
Você tem que ter algum diferencial, você tem que falar, claro, a verdade, né? Olha, você tem eu aqui para te ajudar, para te orientar, para dar dicas, para tudo. Você comprando do concorrente, você não vai ter. Então o barato, ele pode sair caro no final, não é verdade? Eu até uso assim, eu uso a seguinte palavra, ó, quando é relacionado ao meu produto, né? É treinamento de vendas. Ah, mas tem um coach ali, esses coach que faz um curso de 15 dias e se forma em coaching, sabe? E aí começa a fazer treinamento, palestra, tem desses aí. Tem coaches que são muito bons, profissionais, mas 99% são esses aí. Ah, mas tem um coach ali que cobra palestra mais barato, cobra tanto por palestra. Eu falo para ele, é verdade. Tem muitos vendendo mais barato, fechando mais barato. E Josiandre Barbosa só tem um. É por isso que aí eu começo a mostrar os depoimentos dos meus clientes. É por isso que essa empresa tal, esse cliente tal, fala isso a meu respeito, meus treinamentos. Olha aqui, coloco o vídeo no celular e deixo o cliente ouvir. Então eu não uso mais, né? E nem uso não, você está errado. Não, eu concordo com o cliente. Não, é verdade, é verdade. Tem mais barato. Não, é verdade. Então você tem que concordar com o seu cliente, gente. Quando você não é você concordar e dizer assim, ah, sua empresa não presta, é uma porcaria. Não, é verdade. Não, não é isso que eu estou falando, tá, gente? Não é isso que eu estou falando. Você não tem que aceitar a agressão também do cliente, não. Sabe? Você tem cliente que você tem que demitir ele. Tem cliente que você tem que demitir. Se o cara é arrogante, vem falando mal demais, demita ele. Vai ter outros clientes para você. Você não vai viver, você não vai morrer de fome só por causa desse cliente, não. Eu estou falando daquele cliente que não concorda com você porque ele acredita que o produto do concorrente é melhor, ele acredita que aquele teu produto não resolve o problema dele, né? E você tem que convencê-lo, mas não convença dizendo não, você está errado, ou então concordando e dizendo mais não, troco mais pelo i. Isso vai te ajudar a vender muito mais. Acredite, é uma técnica de persuasão poderosa. 7ª dica de persuasão para você vender muito mais. E eu já adiantei ela aqui. Apresente os testemunhos. Pessoas que tiveram as mesmas dúvidas do seu cliente, que tiveram os mesmos problemas e que foram resolvidos, solucionados e que estão satisfeitos por comprar de você. Dona Maria, você conhece o José ali da esquina? É o José que é dono da mercearia? Ah, conheço. Olha, ele tinha a mesma dúvida que a senhora, acredita? Ele tinha a mesma dúvida, o mesmo problema. Mas hoje ele recomenda o meu produto. Agora, gente, tem que ser verdade. Tem que ser verdade. Eu gravo os depoimentos dos meus clientes em vídeo. Estou conversando com um cliente, ele diz, professor, cara, a tua palestra foi a melhor palestra. Eu digo, espera aí. Fala aqui para mim. Fala de novo, deixa eu gravar, deixa eu botar aqui no meu Facebook, deixa eu colocar aqui no Instagram, entendeu? Eu gravo logo o depoimento dele para poder usar, porque isso é algo muito poderoso. Você falando sobre o seu produto, sobre o seu serviço, tem um poder. Tem poder para vender. Mas outra pessoa falando sobre o seu produto, sobre o seu serviço, vai te dar um poder de persuasão muito maior. Então, como eu sempre digo, uma boa venda nunca pode parar nela mesma, por isso, sempre peça indicação. 8ª técnica de persuasão. Tá um curso aqui, né, gente? Tô te entregando ouro aqui. São técnicas de persuasão poderosas. Eu vi um cara comentando esses dias assim, não existe esse negócio de técnica não, técnica de persuasão não existe não, o negócio é chegar lá e vender, não sei o que, não tem técnica. Existe, gente. Técnica existe para você usar, né? Técnica existe, se você aplicar da forma correta dá certo, se você aplicar da forma errada dá errado, e aí você vai treinando, você vai aplicando e ela vai dando certo, né? Então preste atenção nessa dica agora que eu vou te dar. A autoridade. As pessoas tendem a confiar mais em pessoas que são autoridades em um assunto, que são autoridades em um assunto. Quanto mais autoridade você tiver naquele assunto, daquele produto, daquele serviço, mais fácil vai ser persuadir o cliente a dizer um sim. Muito mais fácil vai ser. Seja uma autoridade. Aí você vai dizer, professor, mas eu sei que para ser uma autoridade eu tenho que estudar, eu vendo um produto de limpeza, mas eu não sou formado, não sou nem biologia, não sou nem biólogo e não fiz
nenhum curso ou treinamento de química. Eu vendo os produtinhos que eu faço em casa mesmo, artesanal. Como é que eu posso me tornar uma autoridade? Você se torna uma autoridade quando você dá esclarecimentos para o seu cliente. Esclarecimentos que ele não tinha. Mesmo que ele não compre, você dá esclarecimentos. Olha, dica, eu falei aqui de produto de limpeza, porque tem gente pedindo para a gente falar sobre produto de limpeza aqui nos comentários. Né? Se você gostou, deixa o ok aí, deixa o like e coloca nos comentários também. E aí você pode ensinar, por exemplo, a colocar aquelas gotinhas de água sanitária na água para lavar as verduras, sabe? Autoridade. Você obtém autoridade de duas formas. Eu vou dizer as duas formas que você obtém autoridade. Primeiro, quando você é uma autoridade no assunto, né? Você tem livros escritos no assunto, você trabalha com isso há muito tempo, tem resolvido a vida de milhares de clientes e é reconhecido mundialmente pelo que você faz ou nacionalmente pelo que você faz. Você se torna autoridade. Hoje, quando fala, por exemplo, treinamento de vendas porta a porta, o meu nome é lembrado porque eu venho criando há muitos anos, desde 99, criando autoridade, né? Prestando um bom serviço e estudando. Todos os meus estudos, todas as minhas pesquisas científicas são voltadas ao comportamento do cliente, como é que o cliente reage diante da compra, né? Então, estudando, me especializando, aí você vai dizer, professor, eu não tenho como fazer isso. Beleza, mas a segunda forma de você ter autoridade, de você ser uma autoridade, é você falar com convicção do seu produto e dar informações valiosas para o seu cliente. O cliente diz, cara, essa menina entende do negócio. Sabe uma coisa? Esse rapaz aí entende do negócio. Eu vou comprar dele, porque ele entende do que ele está falando. Isso, gente, é uma técnica de persuasão muito poderosa, né? Ser uma autoridade naquilo que você faz. Por isso que eu sempre digo, nunca permita que o seu concorrente saiba mais do que você sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Nunca, né? Nunca se conforme com aquilo que você sabe, pois são nas coisas que você não sabe onde estão a chave para que você se torne um ser humano melhor e um profissional de vendas extraordinário. São os chavões do Josiandre que você já conhece. Quanto mais você conhecer, quanto mais autoridade você tiver sobre o produto, sobre o serviço que você vende, mais persuasivo você será. Nona técnica para você persuadir, aumentar o seu poder de persuasão e vender muito mais. É a técnica da escassez. Você já deve ter escutado sobre isso, né? Por exemplo, já foi feito até testes em supermercados, biscoitos que foram colocados ali, um biscoito muito saboroso, um concorrente muito poderoso, e o concorrente menor colocar bem pouquinho biscoito na vasilha e o outro tá a vasilha cheia de biscoito. E aí na hora da degustação a maioria dos clientes preferiram aquele que tinha pouquinho biscoito porque estava acabando, né? A lei da escassez. Você quer aquilo que está acabando. Não, eu sou teu vizinho aqui, todo dia você quiser, quando você quiser eu tenho aqui o produto, você pode comprar de mim sempre que você não vende. Você sabe disso. Você vende muito mais quando você vai vender num bairro distante, num bairro longe de onde você mora, que o cliente fica imaginando, puxa vida, será que ele vai passar de novo aqui? Então nunca diga assim, olha, eu vou passar aqui toda semana, mesmo que você passe, não diga isso na primeira venda. Não diga isso na primeira venda. Outra coisa da lei da escassez. A cliente gostou, você vende, por exemplo, cosméticos. Aí a cliente gostou daquele creme para as mãos, luva para as mãos. E ela não gostou muito, não demonstrou muito interesse por aquele shampoo. O que você faz? Na mesa ali, que você está conversando com a cliente, você coloca uma unidade, mesmo que tenha mais dentro da sua bolsa, uma unidade do creme para as mãos e coloca aqui umas 5, 6, 7 unidades daquele hidratante que ela não gostou muito. Coloca em cima da mesa. Faça o teste. É a lei da escassez. Ela vê assim, puxa, isso aqui que eu não quero tem muito, agora esse aqui que eu quero só tem um. Ela agarra e não solta mais, ela compra de você. A lei da escassez é muito poderosa na persuasão. 10ª técnica, e eu deixei essa aqui por 10º porque é uma técnica muito poderosa, que você acompanhou o vídeo até o final. Se você não acompanha, aqueles que não acompanharam até o final perderam essa técnica aqui, ela é muito poderosa. Você vai se direcionar ao cliente quando você for a fazer a apresentação. Eu gravei um vídeo aqui falando sobre abordagem, né, como você abordar o cliente, quais as primeiras palavras que você tem a dizer.
e depois você vai fazer a apresentação do seu produto. Quando você for iniciar a apresentação do seu produto, você já fez as perguntas de qualificação, já entendeu as necessidades do seu cliente, da sua cliente, e aí você diz assim, a seguinte frase, ó: antes de mais nada, antes de eu te apresentar o produto. E o que significa, professor? Preste atenção, você vai dizer assim, ó, por exemplo, antes de eu te apresentar esse produto, é bom deixar bem entendido que ele é o mais vendido na atualidade porque realmente resolve o problema do cliente. Bom, vamos lá, eu vou te apresentar. Ou seja, você tirou aquela oferta do seu grupo de apresentação, porque as objeções do cliente, ela vem em cima da oferta que você fez. Você fez a oferta do seu produto ou do seu serviço, vão vir automaticamente as objeções daqueles clientes que não querem comprar, né? Então aí você cortou, você eliminou uma objeção antes do tempo, ou você pegou uma coisa que é muito forte na venda. Eu usei um exemplo aí, mas pode ser, olha, antes de mais nada, cabe mencionar que esse é o melhor produto que existe no mercado. Bom, agora eu vou te apresentar. Na mente do cliente, ele vai tirar essa conotação dos argumentos, da argumentação. Na mente dele, ele já vai ter como uma prova viva, aquilo que você falou, porque você apresentou antes da oferta. Essa é uma técnica de persuasão poderosa também. Gostou? Gostou desse vídeo, gente? Então, não esqueça de deixar aí o teu like, coloca nos comentários também o que é que você vende. O que é que você vende? Viu que eu falei aqui muito sobre produto de limpeza, não sei o quê, porque gente colocaram nos comentários que vende produto de limpeza. Eu vou até gravar um vídeo só sobre isso quando a gente terminar essa série, né? Teve outros que pediram aí vídeo para como vender produtos para diabéticos. Teve outro que pediu como vender mais produtos de limpeza, cosméticos, né, produtos naturais, confecções. Coloca aí nos comentários. O que tiver mais pedido, eu vou gravar vídeos específicos, te contando desde o começo como fazer, técnicas para você abordar o seu cliente, para você vencer objeções, para você fazer fechamento, para vender muito mais. Então aproveita essa oportunidade. Inscreva-se no canal, deixa o teu like, compartilhe esse vídeo e na descrição você vai poder adquirir com preço especial o livro, o manual mais completo do mundo em vendas porta a porta, que é o livro Como Vender de Porta em Porta. Eu aguardo você no próximo vídeo. Inscreva-se no canal e continue aprendendo a vender mais com outros vídeos preparados para você.